amigos, em março o programa Rede Aquários esteve no 10º Congresso Holístico Brasileiro que aconteceu no Plaza. Foi um espetáculo, a gente levou várias entrevistas para vocês já aqui nesse programa, mas ficou uma entrevista em especial que foi uma entrevista bastante longa e você vai ver por quê. Foi a entrevista com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um especialista mundial em glândula pineal. Ele é diretor da Unispírito e pesquisador em neurociências. Ele é conceituado internacionalmente, então a gente tinha muito assunto para conversar. Eu tenho certeza que você vai adorar essa entrevista e em seguida também o nosso querido professor Mauro Quitico vai falar sobre como anda o programa V0 e a importância de a gente reduzir a visibilidade para o álcool no mundo hoje. Qual é a nossa parte, a contribuição que a gente pode dar nesse assunto. Então é isso aí, fique com a gente. O programa já está começando. Olá, meus amigos. Estou aqui com a maior alegria novamente na Quantum Bio para apresentar um dos profissionais que faz parte aqui dessa equipe maravilhosa e próspera, que é o Dr. Carlos Braghini Júnior. Bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Prazer revê-la. Igualmente, enquanto a Quantum Bio prospera e tecnologicamente se destaca no Brasil, algumas empresas ainda ficam falando de crise. Mas aqui não tem crise não, porque aqui se trabalha sério, se trabalha com cientificismo, né? E com muito amor. Então eu sou muito feliz de divulgar a Quantum Bio. Eu mesmo usufruo desses benefícios já faz algum tempo e a minha vida, só vai. Então preste atenção nessa empresa, ela pode fazer diferença na sua vida também. E o Dr. Carlos é um especialista, ele tem um livro maravilhoso que se chama Ecologia Celular. É uma oportunidade que você tem também de conhecer como funciona o seu corpo. Eu quero lhe perguntar sobre a parte energética da célula e a parte física. É sobre isso mais ou menos que você fala no seu livro, não é verdade? O meu livro ele faz uma abordagem, quer dizer, se a gente fosse pensar na história da medicina, no século XX nós tivemos um grande avanço a partir de 1950, quando dois pesquisadores, o Watson e Crick, descobriram a molécula do DNA, aquela dupla hélice. E quando eles descobriram a molécula do DNA, então a gente passou a entender e a acreditar que a nossa saúde e, por consequência, o nosso adoecimento dependia desse código genético. Então a gente diz que a segunda metade do século XX foi a era de ouro da genética, onde havia um determinismo, isso o que nós somos era determinado pelo código genético. Pela genética. A partir do momento que isso provavelmente a maior parte das pessoas trazem isso na sua crença até hoje, acreditando que é tudo culpa da genética, ou que foi meu pai, é da minha mãe, é familiar e uma série de coisas. Mas à medida que a ciência evoluiu, nós começamos a descobrir que esse determinismo genético, ele não existe. Ou, na verdade, talvez a gente tenha hoje marcadamente genético menos de 5% das doenças todas que nós conhecemos, ou pelo menos as mais prevalentes, quase a totalidade delas não é determinado pela genética, e sim determinado por outras coisas. São os estímulos epigenéticos. A palavra epi é de cima. Então, os estímulos acima da genética que determinam a nossa saúde. O que é acima da genética? Tudo que a gente faz, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente passa no nosso corpo, tudo que a gente pensa. Então, então essas coisas são mais determinantes para a nossa saúde do que exclusivamente o código genético. E isso faz diferença. Então o livro ele aborda um pouco dessa ecologia das células, esses estímulos externos que atingem a célula e que fazem ela se expressar de maneira diferente, que fazem com que o nosso código genético se expresse de maneira diferente. Bem, a gente já viu que a gente tem muitas coisas para pensar e se preocupar, para pensar diferente o mundo realmente. Mas, Dr. Braghini, e a Quantum Bio nesse processo todo, em que ela pode nos ajudar e ajudar as pessoas que estão em casa? Da mesma maneira que eu falei que a gente trabalhou no século passado com um paradigma genético, o que nós estamos nos aproximando nesse século XXI, o que mudou é que nós estamos fazendo uma transição da área da saúde por um outro tipo de paradigma. Não só o bioquímico, porque
toda a história da medicina nos trouxe até aqui dentro de um paradigma exclusivamente bioquímico, isto é, a biologia e a química determinando. Mas, de tudo isso que eu falei antes, há um paradigma adicional, que é o da biofísica. Os estímulos físicos atuando no ser vivo, na célula viva, para todos os seres, não só os seres humanos. Então a Quantum Bio, ela traz esse paradigma, ela começa a trabalhar com conceitos que são pouco conhecidos do grande público, pouco conhecidos até para os próprios médicos, porque a formação médica é em cima do paradigma bioquímico. Então, o que nós tentamos trazer, o que nós fazemos dentro da Quantum Bio, é trabalhar em cima de um paradigma biofísico e ensinar essas pessoas que nós precisamos mudar esse paradigma. É trazer a informação de como é que esse paradigma atua, o que a gente consegue fazer dentro do campo da biofísica. É um passo além, é um passo adicional, é um passo complementar, ele não é um passo diferente. Ele não é um passo antagônico, e sim ele é um passo adicional. Só que nós estamos criando uma formação. A Quantum Bio tem o seu curso de pós-graduação. Verdade. Nesse curso de pós-graduação, nós temos médicos, vários médicos participantes, médicos conceituados, estabelecidos, já dentro do seu campo de atuação, que estão aprendendo a pensar de uma maneira diferente, uma maneira nova, uma maneira biofísica. Bom, mas seguidamente o professor Inamoto está conosco aqui também explicando para vocês como funciona todo esse processo das pós-graduações que estão pelo Brasil inteiro hoje, o sucesso que a Quantum Bio vem ganhando ao longo desse tempo. Quero agradecer sua presença e desejar sucesso. Fico muito feliz que você vai estar aqui com a gente e o público de casa vai ter oportunidade de crescer muito também em conhecimento. Obrigado, cara. Bem, estamos aqui com a maior alegria recebendo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um prazer, é uma das celebridades que veio aqui ao 10º Encontro Holístico Brasileiro acontecendo aqui no Plaza. Ele é idealizador e coordenador da Uniespírito, a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pesquisador das áreas de neurociências, medicina e espiritualidade e diretor clínico do Pineal Mind Instituto de Saúde, que ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre o que faz o Instituto. Mas antes, eu gostaria de lhe perguntar sobre a diferença de salutogênese e patogênese e como é que a gente consegue, ou deveria ser, manter esse estado de saúde, de vida no dia a dia. Como é isso? Sabe, Carla, quando a pessoa toma um comprimido, não é? Por exemplo, vai tomar um comprimido para dor, um antibiótico, um cardiotônico, algum medicamento, aquele medicamento vai ser absorvido pelo estômago e vai ser distribuído pelo organismo, chegando até a área que precisa ser tratada, não é? Mas o estômago, ele é inervado pelo nervo vago. O nervo vago, ele recebe comando de uma área do cérebro, que é o hipotálamo. Certo. E essa área do cérebro, o hipotálamo, está ligado à área das emoções. Então, a pessoa estiver nervosa, estressada, desajustada emocionalmente, ela vai provocar uma distonia do nervo vago. O estômago vai alterar o pH e não absorve o remédio. Também vai haver uma reação autonômica global e a microcirculação não permite que o medicamento chegue onde ele tem que chegar e não faz efeito. Então, quando você trabalha o tratamento da doença, você também precisa trabalhar o equilíbrio da pessoa, porque aí você otimiza o tratamento, não é? Então, a salutogênese, ela vai lidar com o fortalecimento da pessoa, a base é o domínio espiritual, não é? Assim como a ação, vamos dizer assim, farmacológica vai lidar com o domínio do patológico, não é? No domínio da doença. Então nós temos esses dois domínios, não é? A pessoa que reage bem àquele tratamento, reage bem àquela cirurgia, reage bem, não é? Com mais domínio, com resposta, e a pessoa que não reage. Por quê? Faltou força de espírito. Esse comportamento salutogênico, vamos chamar assim, ele é inerente a determinadas pessoas, já nascem assim com essa proposta de vencer tudo na vida, né? Mas tem muitas pessoas que eu acredito que não. Isso chama resiliência.
Tá? Resiliência é a capacidade de resistência, de administrar um problema e etc. Mas a resiliência ela pode ser desenvolvida numa pessoa através de um recurso chamado coping. Coping são as ferramentas que a pessoa pode aprender para fortalecer a resiliência. E isso vai depender do que faz sentido para cada pessoa, tá? Então, por exemplo, a pessoa ela aprende filosofia existencial ou ela se afiniza com uma frente de pensamento religioso que estimula a vida, que estimula, faz sentido para ela, não é? A meditação, a oração, o apoio de um ambiente educativo, acolhedor, não é? Isso pode desenvolver, porque o coping ele é aprendido e a pessoa pode fortalecer a sua resiliência a partir desse aprendizado. Então daí a importância, um congresso como esse, por exemplo, oferece ferramentas inúmeras de desenvolvimento da resiliência, suscita na pessoa uma indagação. Então a pessoa pode, não é uma questão de a pessoa ter ou não ter resiliência, ela pode fortalecer a resiliência a partir das ferramentas que ela aprende, pelo aprendizado. Temos a glândula pineal como chamaremos a sede do nosso espírito ou das nossas conexões espiritualistas ou passagens interdimensionais, não sei como seria o correto chamar. E a mente rege todas as outras glândulas. Então, o quanto é importante a pessoa ter uma espiritualidade ou ter essa segurança, esses recursos bem sólidos na vida dela. Até pelo que ela vai poder enfrentar, ela não sabe, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Carla, você sabe que a pineal é o relógio do organismo, não é? Então, existe uma ciência na medicina que chama-se cronobiologia, que é o ritmo do desenvolvimento de cada célula e de cada função. Tá? É daí que se tira a posologia dos medicamentos. Vai tomar de 8 em 8 horas, vai tomar de 12 em 12 horas. Perfeito. Porque existe um sistema de ritmo no organismo. Não é? Ciclo de vigília e sono a cada 12 horas. Existem por exemplo, uma gravidez dura 9 meses, é um ano lunar. A ovulação, um mês lunar. Não é? Então, o que acontece? Acontece que o organismo ele é regido por chamados Zeitbergers, que são orientadores do tempo. Tá? Então, por exemplo, o ciclo de vigília e sono é o Sol. Os hormônios sexuais e reprodutivos é a Lua, que é o Zeitberger. Veja, eu não estou falando nem de astrologia, estou falando de cronobiologia, que é uma ciência que a farmacologia estuda, que a medicina estuda e usufrui disso. Também as células, elas têm um ritmo, tá? Então, por exemplo, as células sanguíneas vão se renovar a cada 3 meses. Cada célula tem um ritmo de desenvolvimento. Por exemplo, no caso do câncer, é um grupamento de células que saiu do ritmo, não é? Então, a glândula pineal, ela coordena o ritmo. Certo. Tá? Bom, o que é o ritmo? O ritmo é tempo. Bom, o que é o tempo? O tempo é uma região do espaço. O Albert Einstein chama espaço-tempo. Tá? Então, o que ocorre? O tempo determina a forma. Se você tem um ventilador de 3 pás e ele está parado, você vê 3 pás. Se ele circula, você já vê 6 pás. Mais rápido, você já vê 9. Se circula muito rápido, você vê um disco. Não é? Então, é o ritmo das partículas que determina a estrutura da forma. Tá? Então, o tempo determina a forma. A dimensão espaço-tempo é superior a essa nossa dimensão, terceira dimensão. É a dimensão espaço-tempo onde a mente age sobre a matéria, onde o espírito age sobre a matéria. Não é? Então, nós somos espíritos, não é? que sobrevivemos à morte do corpo biológico, a vida ela continua na outra dimensão espiritual, com outros estados de matéria, inclusive com propriedades muito mais ricas de cores e sons e consistência do que a nossa. Não é? E a glândula pineal, ela é um órgão sensorial capaz de captar o magnetismo e transformar em neuroquímica. Então, toda emissão de emoções, de pensamento, é passado pelo corpo, que a pineal capta por via magnética, como um celular capta uma mensagem, não é? E transmite para o organismo. E é todo esse processo de regulação entre as emissões que partem de dentro da alma, não é? E as interferências do ambiente que compõem o equilíbrio da relação mente-corpo. Conversa um pouquinho sobre a clínica Pineal Mind, esses trabalhos que você desenvolve já há 20 anos, em prol
estudos de como a pineal, né, esses estudos podem fazer bem para a nossa vida, que projetos existem, novidades, digamos assim. Na verdade, nós temos um projeto em conjunto com a Faculdade de Medicina da USP e a Universidade Federal de São Paulo, não é? E nós estudamos no processo de saúde e doença, por exemplo, na psiquiatria, vamos dizer. Não existem doenças psiquiátricas, existem síndromes psiquiátricas, não é? Então, porque a chamada doença psiquiátrica é estruturada por comorbidades. Então, por exemplo, a pessoa tem uma ansiedade, junto com a depressão, uma insônia, um transtorno obsessivo compulsivo. Vamos dizer assim, uma soma de comorbidades, não é? E o elo entre essas comorbidades é a sensibilidade espiritual, que no Código Internacional de Doenças é tido como estados de transe ou possessão espiritual, que já é um diagnóstico médico. Nós estamos também no Rio de Janeiro com a Universidade Federal Fluminense, trabalhando projetos para o atendimento do câncer e na parte de estimulação neonatal precoce na maternidade Azevedo Lima, estamos estruturando esse projeto também. Nós estamos também desenvolvendo um projeto na Amazônia com o Hospital de Terapias Complementares, a instalação do Hospital de Terapias Complementares na área do câncer, junto a uma área onde vai ser... junto a uma área onde está sendo construída uma filial do Hospital de Barretos, não é? Nós temos o trabalho, fazemos parceria no trabalho na África também, com a Casa do Caminho, tem a maternidade, o Hospital Geral em Angola. Nós temos também um trabalho em andamento com o Haiti, então nós coparticipamos na recepção dos refugiados junto à Missão Paz, né, na atenção médica com esse tipo de filosofia de salutogênese, não é? Nós temos o nosso intercâmbio nos Estados Unidos, o convênio com a Antioch University de Los Angeles, com 20 pós-graduandos de psicologia estudando essa integração. Agora nós estamos em junho no William James College de Massachusetts, também instalando uma linha de pesquisa e uma clínica que permita esse interrelacionamento, não é? Nós temos um grupo em Toronto também, com profissionais de saúde e agentes promotores, e formação de agentes promotores de saúde no Canadá. Estamos com 300 alunos em Portugal. Inclusive em junho vamos estar fazendo uma conferência na Universidade de Lisboa para a construção do Hospital de Terapias Complementares também na área do câncer. Temos o nosso grupo de Milão, também com o Sentiero dello Spirito, estamos indo agora também dar um curso justamente para capacitar agentes promotores de saúde nessa área de salutogênese. Temos o nosso grupo da Bélgica com a kinesiologia francesa, não é? E então nós temos uma rede de ações em saúde a partir de nossos estudos que o pessoal pode pegar na internet através dos vídeos do YouTube. Eu tenho certeza que essa entrevista emocionou você, encantou você e que você vai tomar sim atitude com relação à sua própria responsabilidade de ter uma saúde formidável, uma vida formidável. Fique com a gente, já voltamos. Olá! Podemos nos perguntar o que estética tem a ver com saúde? Absolutamente tudo, porque todos os nossos problemas inestéticos que estão na superfície do nosso corpo estão relacionados com questões internas desequilibradas. Uma questão que está sempre incomodando as mulheres é a gordura na barriga, gordura abdominal. Ela está diretamente relacionada com a quantidade do tecido adiposo, a inflamação, a resistência à insulina, que pode levar a pessoa que tem gordura abdominal a pré-diabetes e a diabetes se não for tratada. Então, os tratamentos estéticos, que nós trabalhamos muito aqui na Clínica Beleza Magra, associado a um tratamento de emagrecimento como base de um tratamento conjunto, é muito importante que o adipócito, quer dizer, a célula de gordura, seja tratada para que diminua de tamanho, ou seja, a gente possa diminuir a gordura que está acumulada na barriga, porque no momento que tu diminui o tamanho do adipócito, nós estamos diminuindo a reação inflamatória, melhorando a sinalização do hormônio insulina, facilitando o processo de emagrecimento do corpo como um todo e ainda prevenindo a pré-diabetes e a diabetes.
Para que a gente possa fazer isso, os tratamentos que são recomendados, eles passam por vários tipos de tratamento, desde a carboxterapia, a intradermoterapia, o laser, que é a fototerapia, terapia fotodinâmica, e drenagem linfática, todos esses procedimentos que a gente faz aqui na Clínica Beleza Magra. São adjuvantes, ajudam no processo de emagrecimento. Convidaria todas as pessoas que querem experimentar uma grande transformação na sua vida, virem para esse curso. Aqui é o lugar certo. Venha mergulhar em si mesmo e buscar mudanças profundas que até agora você não conseguiu. Eu recomendo enfaticamente esse curso a qualquer pessoa que não queira simplesmente passar pela vida, mas que queira vivê-la com mais plenitude e com mais consciência. Se tivesse esse treinamento, fosse lá no Japão, pois eu iria fazer lá no Japão, atravessaria o mundo todo para fazer, porque é um treinamento fantástico, é um curso fantástico, um curso cheio de possibilidades. Nós realmente transformamos a nossa vida para uma vida melhor e aquilo que todas as pessoas e todo ser humano deseja para a sua vida, a felicidade. De volta aqui está o professor Mauro Quitico, que vai falar para a gente a respeito do programa V0, Visibilidade Zero para o Álcool. Olha, o Visibilidade Zero é aquela ideia que todo mundo concorda e não tem como não concordar. Quem não concordar, desculpa a franqueza, é só quem ganha dinheiro sendo contrário a isso aí, porque qualquer pessoa assim, vai concordar que quanto menos se enxergar qualquer droga e bebida alcoólica e cigarro são drogas, a OMS declara, são drogas. Quanto menos se enxergar, menos estímulo, menos apelo, menos uso, menos consequência. Isso é impossível de contrariar uma obviedade dessas. Então, como tu falou, o cigarro, graças a pessoas que já estão há décadas lutando o fumo zero e tudo isso, a visibilidade está pequenininha. O que aconteceu? O uso caiu. As doenças decorrentes do uso do cigarro diminuíram bastante também. Embora agora a juventude está começando a fumar muito também, porque a publicidade, não quero falar dos publicitários, mas a publicidade tem uma... As artimanhas. As artimanhas. Eu ia falar um termo pior, mas eu gostei mais dos artimanhas, fica mais elegante, tem as suas artimanhas. Agora, com a bebida alcoólica e a cerveja, principalmente, eu acho assim, né, Kali? Eu acho que tu acha, acho que todo mundo acha, as coisas chegam numa hora, chegam no limite, que todo mundo fala, tá demais. Tá demais. E tá demais mesmo, assim, ó. Eu não chamo mais de publicidade, de propaganda de marketing, eu chamo de estímulo ao alcoolismo, porque é um estímulo ao alcoolismo. É beba, e desculpa a franqueza, uma frasezinha geralmente na vertical, que é para tu precisar te deitar assim para ler, pequenininho, beba com moderação.
Mas esse não é o apelo é beba, beba, beba. Então está na hora de um projeto como Visibilidade Zero, para a bebida, para o cigarro, mas mais para a bebida e mais para a cerveja, se implantar. E nós queremos começar em Porto Alegre, depois levar isso para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para outros lugares também, porque já existe em algumas cidades da Europa, dos Estados Unidos, o Visibilidade Zero ou próximo a zero. Você chega no supermercado nessas cidades, e queremos isso para Porto Alegre e para o Brasil, você chega lá para comprar a bebida, não tem aquelas montanhas de lata de cerveja, aqueles corredores de bebida. Imagina assim, qual é a família que não tem um alcoolista? Qual? Ou que esteja em tratamento para o alcoolismo. A pessoa está tentando se livrar do álcool. Ela vai no supermercado comprar pão, comprar queijo, comprar sabe-se lá o quê. Chega lá, tem uma montanha de gradados de cerveja e corredores de bebida, e a pessoa está querendo se livrar da bebida. Olha, é difícil que ela não vá pegar uma garrafa, ou engradado. Então, esses lugares, e queremos a Porto Alegre isso, tem locais reservados. A pessoa quer comprar bebida, é lá naquela sala. Chega naquela sala, adquire a sua bebida, embala em papel pardo, paga lá e sai com o seu pacote sem saber o conteúdo. Chega num bar, tem freezer? Tem, mas não está escrito devassa, proibido, Skol, skin. Tem mesas? Tem, mas não está escrito Brahma, Skol, cadeira, prateleiras com bebida. O bar vende bebida. Tem bebida? Tem. Cadê? Aqui embaixo. O programa não é para impedir ninguém de beber. Diminuir ao máximo a visibilidade, a visualização, o estímulo a beber. É simples. A gente vai apoiar o projeto, você vai participar, isso é muito importante para as gerações que vêm após a nossa. Isso é saúde, é vida. A gente não pode apoiar o que vai na contramão da vida, não é? Bem, eu quero super agradecer sua presença, dizer que habitué é isso mesmo, tem que vir sempre, tá ótimo, né? Já voltamos. Com estas entrevistas, nós encerramos a participação do Rede Aquários nos 2 congressos que aconteceram em março em Porto Alegre. Como diz o nosso amigo Odoni, tinha muito material. Por quê? Porque tem muita gente boa aqui no Brasil. A gente queria ir até Porto Alegre trazer a sua mensagem para você. Eu tenho certeza que você aproveitou e que gostou muito, porque para nós foi extremo prazer entrevistar gente tão bacana e com informações tão importantes. Aqui nós, gente brasileira. Então esperamos que a gente possa ter feito a diferença na sua vida. E voltamos a gravar em seguida lá da Casa Jardins Eventos, tratando novamente daqueles temas importantes, papo cabeça e papo coração. Nos vemos até o próximo programa. Um grande abraço.